Olá, eu sou a Carol Nogueira para o Item Mais da CNN. Estamos há praticamente um ano das eleições. Neste fim de semana, entramos na contagem regressiva. Mas como todo jogo, o jogo político também tem regras que passaram por mudanças. Mourão disse que não, que está garantido, tem eleição em 2022. Parece óbvio, mas agora o próprio vice-presidente precisa garantir. Vamos ver. Lógico que não, pô. Isso aí é um absurdo, pô. Você acha o quê? Nós não vivemos mais, nós não estamos no século XX, nós estamos no século XXI, gente. Vamos entender isso aí, pô. Mesmo que não passe o voto impresso Lógico, para essa não eleição. passam, lógico, pô. Isso aí, Se continuar do jeito que tá, vai ter eleição. É lógico que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. Não existe espaço para um regime autoritário. Você acha que tem? Não, eu que estou te perguntando. Agora eu sou o entrevistador. Eu espero que não. Não, lógico que não, pô. Que regime autoritário? Pô, o Brasil é um país, a sociedade brasileira é complexa, né? O que acontece é que tem muita gente ainda na sociedade brasileira que está olhando pelo retrovisor, olha 50, 60 anos atrás, sem entender o processo histórico que nós estamos vivendo. Dentro da nossa república, nós estamos hoje na quinta república, se você analisar isso aí. Tá? Então, o que ficou para trás, nós temos que olhar para frente. Depois do fracasso de iniciativas para mudar as regras das eleições do ano que vem, que incluíram as derrotas das propostas do voto impresso, da mudança para o distritão e do retorno das coligações partidárias, o cenário da disputa começa a tomar forma. O Congresso promulgou agora há pouco a emenda constitucional que altera as regras para as eleições e essas mudanças já vão valer nas eleições do ano que vem. Para permitir que a reforma eleitoral fosse aprovada a tempo de valer já nas eleições do ano que vem, a senadora Simone Tebet, relatora da proposta, deixou no texto apenas os pontos que estavam acordados entre todos no Congresso, abrindo mão de mudanças mais profundas na legislação. No primeiro bloco desse episódio, vamos falar sobre as possíveis implicações do texto aprovado no Congresso para as eleições que serão realizadas praticamente daqui a um ano. Para isso, eu conto com o Yuri Pita, mais uma vez aqui comigo. Yuri, é muito bom ter tua companhia para a gente conseguir explicar o que está por vir em 2022. Bem-vindo mais uma vez. Oi, Carol. Obrigado. Sempre um prazer participar com você. A gente volta com uma série de mudanças para 2022 no que se referem às eleições. Tivemos a proposta de emenda constitucional aprovada. Então, o que a gente pode esperar de mudança para a gente começar esse nosso bate-papo, Yuri? Olha, Carol, tem uma piada que se faz ali na análise política, na ciência política, de que parece que as regras nas eleições do Brasil é toda eleição mudar de regra. E desta vez acabou acontecendo o oposto, talvez a exceção que confirme essa regra, porque há algumas mudanças sim, mas as mais importantes acabaram não ocorrendo, ou seja, aquelas que poderiam mudar de fato com a dinâmica e provavelmente mudar para pior, acabaram não ocorrendo. E aí a gente fala principalmente daquela primeira proposta dos deputados de criar o distritão, que seria a eleição dos deputados federais serem apenas pelos mais votados, sem levar em conta o partido. Os deputados procuraram como alternativa a volta das coligações proporcionais, que acaba sendo uma distorção do sistema proporcional, da representação das ideologias, das vontades, dos pensamentos políticos da sociedade na Câmara, e o Senado acabou mantendo as coligações proporcionais proibidas, como estava previsto desde 2017. Então, quase corremos o risco de, mais uma vez, ter uma mudança importante, mas deixando de cumprir o que estava previsto, mas desta vez, nesse aspecto mais importante, vai prevalecer o que estava previsto, eleições para deputados serem sem coligações proporcionais. Talvez esse seja o grande destaque de toda a discussão, mas tem outros elementos aí da PEC que a gente vai detalhando aos poucos aqui, Carol. Proibição da volta das coligações mexeu muito com o jogo eleitoral? Mexe pelo seguinte, Carol. Primeiro de tudo, que os partidos, justamente, eles vão precisar criar uma nova lógica para conseguir fazer as suas bancadas de deputados federais, e isso é importante porque são as bancadas de deputados federais que são levadas em conta na hora de se distribuir o fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de propaganda na TV, que é um dos principais ativos que os partidos têm na barganha política. E o que a gente viu foi uma correria principalmente de partidos médios e pequenos para se tentar retomar as coligações proporcionais, para conseguirem como uma sobrevivência, lembrando que já está em vigor uma cláusula de barreira que a cada eleição vai elevando, ela vai subindo o sarrafo, então vai sendo mais difícil para os partidos pequenos conseguirem cumprir a cláusula de barreira.
barreira, mas isso é importante manter isso porque as coligações proporcionais são feitas apenas dentro de cada estado e apenas para eleger os deputados, sem nenhum compromisso programático, ideológico ou mesmo de afinidade, de atuação para essas bancadas depois de eleitas, que é diferente da federação partidária, que também é uma mudança que ocorreu e que passou a ser aceita porque o Congresso derrubou o veto presidencial. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado as federações partidárias, mas tanto o Senado quanto a Câmara derrubaram isso. E qual que é a diferença? As federações partidárias, elas precisam atuar de forma nacional, ou seja, os partidos, se eles decidirem atuar como uma federação, é diferente de uma fusão. Continuam existindo 2 ou mais partidos que passarem a atuar em uma federação, mas eles, como partido na atuação na Casa Legislativa, na Câmara, no Senado, nas Assembleias, nas Câmaras de Vereadores, eles têm que atuar conjuntamente, eles vão atuar como se fossem um só. Por isso que é diferente e não é a mesma coisa do que coligação proporcional, que é só para se eleger. Na federação partidária precisa ter um mínimo de afinidade programática. Por isso que a gente já está vendo se desenhar em algumas federações, como por exemplo o PCdoB, que é um partido de esquerda, que estava vislumbrando dificuldades para cumprir a cláusula de barreira, prevendo fazer parte de uma federação com algum outro partido de esquerda. Ou mesmo partidos que são um pouco mais ao centro, também um pouco mais à esquerda, como Cidadania, Rede, PV, também já se fala de eventualmente uma federação entre esses partidos. Que caminho isso abre para 2022? Por um lado, o que se está vislumbrando com todas essas regras é uma necessidade do sistema partidário brasileiro, que é reduzir o número de partidos. O alto número de partidos que a gente tem, principalmente na Câmara dos Deputados, mas isso se repete nas assembleias legislativas nos estados, nas câmaras municipais, nas cidades, é um alto custo de governabilidade. O que significa isso? Fica mais difícil para o governo eleito, seja o presidente, seja governador, seja prefeito, conseguir construir a sua base de apoio nas casas legislativas. O que a gente viu de barganha, de toma lá da cá, escândalos como mensalão, como a própria Operação Lava Jato revelou nos desvios da Petrobras, nos quinhões divididos da máquina estatal com os partidos, ou a questão do orçamento secreto, entre outros, tudo isso são os custos que o executivo tem para formar as suas bases eleitorais. Com menos partidos representados no Congresso Nacional, fica mais fácil fazer uma negociação, montar de fato uma coalizão, mais parecido com o que a gente vê, por exemplo, em sistemas parlamentaristas. A gente está vendo, por exemplo, a eleição na Alemanha que acabou de acontecer e a tentativa de construção de uma coalizão já há muito tempo. O governo da Alemanha é construído a partir de coalizões entre 2 partidos que são rivais a rigor, o social-democrata e o Partido Democrata Cristão. Eles são adversários políticos, mas montam coalizões para governar. E a gente ainda não vai chegar nesse ponto, claro que não, aqui no Brasil, até porque o nosso sistema ainda é muito fragmentado, ainda temos muitos partidos, mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional, mas a tendência é que, conseguindo reduzir isso para menos de 20, para 16, 18, 15, isso vai facilitar a montagem de uma base governista, seja qual for o presidente que ganhar as eleições de 2022. Daqui a pouquinho, Yuri, eu vou querer falar mais com você também sobre uma fusão de 2 partidos. Que está nesse cenário todo. Exatamente. Mas vou deixar para a segunda parte do nosso episódio. Quero focar contigo em uma outra mudança da PEC no que se refere ao incentivo às candidaturas de negros e mulheres. Isso muda muito o cenário eleitoral? Isso eu não sei se vai mudar tanto, Carol, mas é um incentivo importante. E o que é essa regra? Nas eleições de 2022, 2026, 2030, os partidos que tiverem mulheres candidatas a deputado para a Câmara dos Deputados e pessoas negras, homens e mulheres negros, os votos que eles receberem vai contar em dobro. Isso é uma forma de estimular os partidos a terem mais mulheres e terem mais negros candidatos. Isso naturalmente tende a aumentar o voto que esses segmentos da sociedade recebem. Não necessariamente vão conseguir se eleger. Não é isso que vai garantir que mais mulheres ou mais negros vão ser eleitos. Mas é um estímulo a uma maior participação de mulheres e de negros na política partidária institucional, que sempre foi dominada por homens e brancos. Sempre predominaram os homens, predominaram as pessoas de cor branca, e isso é o que se busca amenizar. Pode ser que no longo prazo isso cause alguma mudança, alguma percepção. Atualmente, a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem cerca de 15% de mulheres, ainda é pouco. O ideal que se busca, pelo menos com, se não uma divisão meio a meio, mas o ideal seria mais próximo dos 30% de um gênero e 70% do outro, dado que, pensando em homens e mulheres, claro, mas a questão é que essa é a cota mínima de candidaturas imposta para os partidos, para as chapas terem pelo menos 30% de um desses 2 gêneros. Na prática, quais são os fatos e movimentações políticas que já impactam
2022. É sobre isso que vamos falar agora, na segunda parte do episódio. Olhando para fatos recentes, impossível não relembrar o conflito entre os poderes da República. Episódio marcante da política brasileira em 2021 e que deve respingar em 2022. Depois de um ano dominado pelos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral e das reações do Judiciário, os movimentos mais recentes do presidente Jair Bolsonaro sinalizaram uma tentativa de reduzir a tensão. Na semana em que completou 1000 dias de governo, Bolsonaro substituiu a troca de farpas com o Supremo pela defesa de ações de sua gestão. E não é só o presidente Jair Bolsonaro que está olhando para 2022. Já é possível constatarmos movimentações políticas pensando nas eleições do ano que vem. Yuri Pita, vamos lá. Então, vamos para a prática. O que a gente já vê de movimentação? A começar por fusões partidárias. Acompanhamos, nessa semana, a fusão de 2 grandes partidos, PSL e DEM. Qual é o caminho? Repito uma pergunta que eu fiz para você na primeira parte. Qual é o caminho que se abre a partir dessa fusão? O que tem de interesse por trás dessa fusão, além de um fundo partidário milionário? Pois é, esse é um dos principais pontos. Quer dizer, o partido que vai sair dessa fusão vai ser o partido mais rico dessas eleições, porque junta o PSL, que é um dos 2 mais ricos atualmente, foi o que elegeu uma das 2 maiores bancadas na eleição passada, ao lado do PT, na esteira ali da eleição do presidente Jair Bolsonaro, e o Democratas, o DEM, que é um partido que já foi muito grande quando era PFL, tem tido quedas ao longo do tempo, reduzindo o seu protagonismo, a sua participação na Câmara dos Deputados e mesmo em eleição de governadores, embora tenha lideranças regionais expressivas, como o governador Ronaldo Caiado em Goiás, por exemplo, mesmo o presidente do DEM, ACM Neto, na Bahia. A grande questão é que esses 2 partidos se fundem, tentando, por um lado, o PSL conseguir nas próximas eleições manter um pouco desse feudo que ele conquistou na eleição anterior, porque vale a gente lembrar, dos 50 e tantos deputados que o PSL tem, uma boa parte deles vai deixar o partido porque está vinculada ao presidente Jair Bolsonaro e vai acompanhá-lo no seu destino partidário tão logo o presidente decida para onde ele vai se filiar e por qual partido ele pretende disputar as eleições. Não que quando ele anunciar uma filiação, necessariamente vai ser por esse partido, porque vale a gente lembrar, lá em 2018 ele chegou a se filiar num partido, depois se filiou ao PSL e foi candidato pelo PSL. Provavelmente vai escolher já o partido para disputar as eleições, mas como o prazo é de 6 meses, ainda a gente tem 6 meses antes das eleições para decidir a filiação, ainda tem um prazo relevante para ele definir a sua filiação partidária e na janela partidária muita gente deve acompanhá-lo. Mas é uma estratégia de sobrevivência, por um lado, para que o PSL não perca muito do que conquistou em 2018 e para o DEM também conseguir manter um pouco do que tem hoje e conseguir fazer isso ajudado, apoiado por uma maior disponibilidade de recursos que o PSL tem. Faz parte do acordo desses 2 partidos. Um partido naturalmente construído no campo da centro-direita, como eles dizem, ou da direita pura, propriamente dita, com defesa de valores liberais na economia, muito provavelmente de ideais mais conservadores em relação a costumes, por exemplo. Vale lembrar que o DEM lá atrás, ainda no governo Lula, por exemplo, foi um dos partidos que mais se manifestou contra as cotas raciais nas universidades, por exemplo. É um partido que tradicionalmente tem um ideário mais conservador. Agora, se vão conseguir, como disse a ACM Neto em entrevista à CNN nesta semana, se vão conseguir ter um candidato a presidente, isso vai depender de como esse partido vai conseguir se manter na Câmara dos Deputados. E aí, se a previsão dele está certo, de que inicialmente 2 mais 2 pode dar 3, para depois 2 mais 2 dar igual a 5. É o que a gente vai ter que esperar o tempo para ver como acontece. E era exatamente esse ponto que eu queria abordar com você, Yuri. O tal candidato de terceira via tão falado. Quais são as alternativas que se põem nesse momento? Qual que é o cenário eleitoral para 2022 que já conseguimos visualizar agora? Falamos dessa fusão PSL-DEM, se pode ou não surgir daí um candidato de terceira via, onde a gente já vê que ali estão os candidatos que vão disputar a presidência em 2022. Sendo muito franco, para não errar na resposta, Carol, a gente vê no PT com o ex-presidente Lula, que é o favorito nas pesquisas neste momento, e provavelmente o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Seria muito inédito um presidente eleito com a possibilidade de concorrer à reeleição, não disputar a reeleição. Vale lembrar, desde que a reeleição existe no Brasil, que foi aprovada em emenda em 1997, o único presidente no cargo que não disputou
disputou a reeleição foi Michel Temer, mas não foi um presidente eleito, foi um presidente que assumiu depois do impeachment da ex-presidente Dilma e que estava ali, terminou seu mandato com uma popularidade muito baixa, não tinha a menor competitividade eleitoral naquele momento. Dito isso, esses são os dois nomes que estão colocados. Os outros nomes, muito provavelmente Ciro Gomes pelo PDT, obviamente está colocado. Existe toda uma expectativa se o ex-juiz Sérgio Moro vai mesmo disputar ou não. Ele tem conversado muito com o Podemos, inclusive está no Brasil fazendo conversas a esse respeito sobre uma eventual candidatura. Tem gente defendendo que ele dispute uma vaga ao Senado e não necessariamente a presidência. Temos as prévias do PSDB. Nesse momento, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ganhou o apoio do senador Tasso Gereissati. O governador de São Paulo, João Dória, está colocado nessa disputa também. São eles dois que protagonizam. O ex-senador, ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, segue nessa disputa das prévias oficialmente. Há toda uma expectativa se ele eventualmente, até o fim da votação, vai de fato se manter na disputa ou não. Ele tem dito para os seus interlocutores, chegou a distribuir nota à imprensa, inclusive mantendo a sua candidatura nas prévias do PSDB. Existe o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi colocado o senador Alessandro Vieira pelo Cidadania. Tem uma série de nomes colocados, o que significa que quem tem muito nome dificilmente tem nome. Vale lembrar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está sendo sondado pelo PSD de Gilberto Kassab para também sair candidato, mas é muito difícil, primeiro, que a gente não veja uma pulverização desses partidos todos, não tem ocorrido nenhum movimento consistente e forte o suficiente para vislumbrar uma construção de terceira via única, então devemos ter pequenas terceiras vias que muito dificilmente vão conseguir superar o patamar, seja de Jair Bolsonaro, seja o patamar de Lula neste momento. Ou seja, o que podemos prever nesse momento é uma eleição em 2022 polarizada, justamente por essa pulverização da terceira via. É o mais provável, a não ser que alguém consiga construir essa liderança mais canalizada ou mais fortalecida e consiga construir alguns consensos nesse campo que vai da centro-esquerda à direita, à centro-direita, dificilmente qualquer um dos dois vai conseguir competir. Com o recall que o ex-presidente Lula tem, ele saiu do seu governo em 2010 com uma alta popularidade, perdeu, foi muito desgastado, teve muito desgaste de imagem, perdeu parte da sua popularidade depois da Lava Jato, mas todas as anulações de condenações trouxeram de volta para o campo político-eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro conta com a máquina administrativa, conta com a força de ser um presidente incumbente, ou seja, de ser candidato à reeleição, conta com o apoio neste momento de partidos relevantes como Progressistas de Ciro Nogueira, Republicanos, presidido pelo deputado Marcos Pereira, o PL de Valdemar Costa Neto, ex-deputado bastante conhecido, que já foi apoiador do PT de Lula, esteve envolvido no escândalo do Mensalão, enfim. Tem toda essa, também tem uma gama ali de partidos dando sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. Então seria muito improvável, neste momento, pensar que o presidente não conseguiria estar no segundo turno. Muitos players da política apostam nisso, apostam que um eventual candidato de terceira via um pouco mais fortalecido, um pouco mais robusto, conseguiria tirar esse espaço do presidente Jair Bolsonaro. Não por acaso a gente viu, por exemplo, para falar do PSDB, das prévias do PSDB, tanto o Eduardo Leite quanto o João Dória, na hora de colocarem as suas pré-candidaturas, mirarem os seus ataques contra o ex-presidente Lula, tentando reeditar a polarização PSDB-PT que pautou a política brasileira entre 94 e 2014. Só em 2018 que o PSDB ficou de fora do segundo turno contra o PT. Yuri, ainda temos um tempinho para trazer para um cenário mais local, um cenário dos estados. A gente falou bastante de definição no que se refere à formação de federações, a fusões partidárias, definição de candidatos à corrida presidencial. O quanto tudo isso também impacta numa definição dos candidatos aos governos estaduais? Afeta bastante, Carol. Primeiro porque, por exemplo, para tomar o exemplo da fusão DEM-PSL, que a gente estava falando e foi o que eu perguntei para o ACM Neto na nossa entrevista. Como fazer para conciliar os interesses locais? Porque muitos líderes desses dois partidos dependem da vinculação com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Como construir uma candidatura própria nesses partidos, sendo que os seus integrantes apoiam o governo? E a Semineto foi muito franco, olha, a gente conhece as realidades locais, a realidade parlamentar, uma coisa, outra coisa, tudo tem o seu momento. Dito isso, como é que os outros partidos estão se desenhando? No caso do PT, a gente percebe, por exemplo, existe uma expectativa para saber se, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o
o estado de maior eleitorado, o PT eventualmente faria um gesto, por exemplo, em direção a Guilherme Boulos do PSOL, para que o PSOL não tenha candidato à presidência pela primeira vez na sua história e ajude o campo da esquerda ali a fazer com a migração desses votos que iriam para um candidato PSOL irem para o PT? Isso é uma das discussões que estão colocadas. No caso do Rio de Janeiro, igualmente, quais candidaturas vão se construir no estado do Rio apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro, já que é o seu estado, ele precisa ter um palanque forte num estado também de eleitorado bastante grande como Rio de Janeiro. Sem falar Minas Gerais, se eventualmente Rodrigo Pacheco é de fato um candidato a presidente da República, sendo um senador por Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, isso também tem impacto no desenho das construções de alianças passando por Minas Gerais. E sem falar Norte, Nordeste, região Sul, que tem diversos aspectos, né? Só o fato, por exemplo, de Eduardo Leite estar nas prévias do PSDB e de publicamente ser contra a disputar reeleição, já abre um espaço ali no PSDB gaúcho em torno da sucessão de Eduardo Leite. Não por acaso, o seu vice, Ranulfo Vieira, havia deixado o PTB depois daquela briga de Roberto Jefferson com Eduardo Leite e se filiou ao PSDB tentando se colocar como um nome para, eventualmente, a sucessão do governador. Então, aqui em São Paulo, a gente viu Rodrigo Garcia deixar o DEM indo para o PSDB, a gente está vendo Geraldo Alckmin prestes a deixar o PSDB e, eventualmente, ser o candidato, talvez pelo PSD de Gilberto Kassab, ou talvez pelo DEM-PSL, que também o estão assediando, mas podendo ser, ironicamente, o nome que vai acabar com a hegemonia do PSDB nas eleições de São Paulo, por exemplo, que seria bastante irônico um ex-tucano vencer os tucanos. Ou seja, tem todo um tabuleiro das eleições locais que também são influenciadas pela eleição presidencial e vice-versa. Muito da realidade local também impacta na construção de alianças com vistas à eleição para presidente da República e, muito provavelmente, o fim das coligações proporcionais também vai ter um efeito nisso que a gente vai conseguir estudar, entender, analisar assim que elas forem oficializadas as candidaturas, e aí a ciência política vai poder se debruçar e tentar entender qual foi a influência dessas novas regras na construção das alianças no âmbito local. É contagem regressiva, Euripita, ou seja, vamos contar com essa participação aqui várias vezes no podcast. Sempre um prazer. Como eu sempre digo pra você, Carol, me chama que eu venho. Opa, já tá convidadíssimo, Yuri. Mais uma vez, obrigada. A gente vai se falando e monitorando toda essa movimentação política. Até uma próxima. É isso aí. Obrigado, Carol. E um abraço a todos os ouvintes. Beijo pra você. Movimentação política, bastidor, o que 2022 nos reserva. É claro que o Item Mais vai falar muito mais sobre isso no próximo ano. A gente se vê. Até uma próxima. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.